Olá, bem-vindo a mais um Ó. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de deixar o legal, de se inscrever no canal Legal Badalo, tá certo? Para receber as notificações. Semana passada a gente teve a chance de celebrar uma data histórica, 73 anos da formação do Estado moderno de Israel. E aí, durante as celebrações, a gente viu, na verdade ainda está acontecendo, bombardeios daqui para lá, Israel contra os palestinos contra os israelitas. E a gente gostaria de saber sobre essa questão da terra. A terra é de quem? Por quê? Quem está certo nesse negócio ou todos os dois estão errados? Então o vídeo de hoje é de quem é a terra? A terra é de quem? Digamos que você está conversando com alguém e esse alguém diz que, quando você diz que a terra é de Israel, a terra é de Israel, do Israel étnico, essa pessoa diz, olha, a sua leitura é uma leitura a partir do Antigo Testamento, enquanto a minha leitura é do Novo Testamento. Então a minha leitura é cristã, porque eu estou lendo o Novo Testamento, enquanto a sua leitura é do Antigo Testamento, por isso que você vê Israel como detendo ainda a possessão da terra. Normalmente, existem duas abordagens nisso aí. Algumas pessoas acreditam que o Israel do Antigo Testamento, ele foi substituído pelo povo do Novo Testamento, chamado Igreja, e assim, aquelas promessas feitas no Antigo Testamento para Israel, elas são cumpridas, substituídas no Novo Testamento para a Igreja. Então, o Novo Testamento, alguns vão dizer, principalmente aqueles chamados teólogos da aliança, ou os reformados, eles vão dizer que o Novo Testamento, ele amplia o escopo da terra, transformando a terra no mundo, e ele substitui e redefine o povo de Deus, de Israel, para a igreja. Então, ao mesmo tempo em que eles redefinem o povo, não é mais Israel, é a igreja, eles também ampliam o escopo, não é mais a terra de Israel ali física, mas o mundo todo. E eu gostaria de ver se isso de fato é correto. As três argumentações mais básicas dessa narrativa. Primeira delas, não existe nenhuma citação desse negócio de terra pertencendo a Israel no Novo Testamento. Todas essas coisas são do Antigo Testamento, tá bom? Segundo, Israel do Antigo Testamento agora é a igreja. A igreja, esse povo, agora esse Israel étnico perdeu, acabou, ele foi substituído por esse novo povo chamado a igreja, tá certo? Composto de cristãos, judeus e gentios. As promessas dadas a Israel, elas se cumprem de maneira espiritualizada no novo povo de Deus, que é a igreja do Novo Testamento. Terceiro, a ideia de a terra física, isso é, que Deus havia dado para Israel, é universalizada no Novo Testamento para caber o mundo inteiro. Então, Israel, ele não é mais o herdeiro dessa terra, mas a igreja é herdeira do mundo todo. Então vamos tentar olhar pelo menos essa primeira, ver se a Bíblia concorda com esse tipo de abordagem. Então, antes de chegar no Novo Testamento, que é a crítica é que o Novo Testamento não fala nada sobre Israel étnico como posse da terra, mas antes de chegar lá, talvez a gente precise dar uma olhada no Antigo Testamento e ver o que o Antigo Testamento fala a respeito da posse da terra. Então, tudo começou em Gênesis capítulo 12. Deus escolheu Abraão lá quando ele era idólatra, lá na terra dos arameus, e disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis 12, da casa de teu pai eu farei de você uma grande nação. Te abençoarei, vou te engrandecer o nome, você será uma bênção. E aí ele promete dar terra física. 15, versículo 18. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos casimuneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Mas o versículo 18 fala da extensão dessa terra. Vou colocar o texto aqui, Gênesis capítulo 15. Se a gente seguir então esse texto, diz que Deus está dando desde o grande rio Eufrates, está aqui é o Golfo, o rio Eufrates sobe aqui, bem aqui é o rio Tigre, e esse aqui grandão é o rio Eufrates. Isso aqui tudinho, até o Egito, ou o ribeiro do Egito, que pode ser
tanto aqui o rio Nilo, quanto pode ser esse ribeiro aqui pertinho. De qualquer forma, a gente olha que Deus deu a posse dessa terra. Norte-Sul, o mar está lá ao norte, o grande mar Mediterrâneo. Então está aqui o Egito, rio Eufrates, está aqui do lado como sendo essa extensão, esse limite. Então, é claro que em nenhum momento na história de Israel, pelo menos a história que está registrada, mesmo no ápice, de Salomão, ele não conseguiu conquistar toda esta terra aqui que Deus havia dado, mas Deus deu a Abraão e a sua descendência. Interessante que essa promessa ainda estava na cabeça do povo. Na Bíblia hebraica, começamos em Gênesis e o cânon hebraico vai, não como termina o nosso aqui em Malaquias, mas em 1ª e 2ª Crônicas. E lá no final, que é o final da Bíblia hebraica, ainda comenta-se sobre essa promessa de que Deus havia dado a Abraão e a sua descendência esta terra com as mesmas extensões. Agora, o que ele diz lá? Então, Josafá ora em 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz: Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, não somente a extensão da terra foi dada a Abraão e a sua descendência, mas o limite. Então, a posse da terra é algo que é fácil de provar que Deus deu o título da terra, a possessão da terra a Abraão e a sua descendência para sempre. E aí você pode perguntar, mas como é isso? Eu pensei que houvesse uso capião. Não, no cartório de Deus, Deus é o dono do mundo, Deus deu essa terra, a terra que vai ali do Eufrates, do lado de cá, o Egito do lado de cá, o ribeiro do Egito, conforme você entende, e essa ali foi a parte que Deus deu a Israel. Ele deu porque ele quis. Mas aí você pode dizer, tá, eu entendo. Mas essa promessa do Antigo Testamento quanto à possessão da terra, essa promessa que Deus fez a Abraão quanto à possessão da terra, não era uma promessa condicional? E a resposta é sim. Se você for olhar em Levítico 22, esta promessa, a promessa de habitar a terra e desfrutar a terra, era uma promessa condicional. Ou seja, eles estariam na terra enquanto obedecessem ao que Deus havia dito para eles. E ele até promete que em caso de desobediência, de quebra dessa aliança, eles seriam espalhados pelos 4 cantos da terra. As cidades seriam assoladas, ficariam desertas. A terra Deus deu a Abraão e a sua descendência para sempre. O desfrute e a habitação, Deus já disse, seriam condicionados à obediência e à obediência à aliança. Tá bom? Foi o que aconteceu. A gente vê nos cativeiros que houveram, na expulsão da terra, o povo foi disciplinado, mas não perderam o título da terra no cartório de Deus. Então caminhamos para o Novo Testamento. E aí vamos lidar com a primeira crítica. Tá, mas a sua leitura é uma leitura judaica da promessa de Deus para Abraão. O Novo Testamento não ratifica esta promessa, porque existe um silêncio absoluto sobre essa promessa a respeito da terra. Será que é assim? Em primeiro lugar, eu preciso ser honesto, existe de fato um silêncio, se eu considerar a clareza do Antigo Testamento em relação à posse que Israel tem da terra, tendo recebido da parte de Deus. Mas esse silêncio é justificável. Em primeiro lugar, se a gente compreender o gênero das cartas do Novo Testamento, por exemplo, a gente vai ver que as cartas do Novo Testamento todos eram chamados escritos ocasionais. Isso quer dizer que eles escreviam, aqueles que escreviam por uma razão, escreviam atendendo a uma determinada situação, a uma ocasião, a uma dúvida, a um problema. E essa questão da terra não era um problema. Quando o relacionamento entre gentios e judeus se transformou em um problema de alguma forma, a gente vê isso sendo tratado no Novo Testamento. E no livro de Gálatas, no livro de Efésios, no livro de Romanos, todos esses são tentativas de resolver conflitos entre judeus e gentios que estavam ali na ocasião em que Paulo escreveu, estavam sendo problemas ali. A posse da terra não era um problema e é por isso que os autores do Novo Testamento silenciam, pelo menos de tratar sobre isso e ratificar que é assim ou construir uma teologia. Essa é a primeira razão do aparente silêncio, ou de fato do silêncio nesse sentido. Segunda razão, aqueles que fazem essa leitura de que a posse da terra é uma
construção do Antigo Testamento e não é ratificada e por isso deve ser espiritualizado no Novo Testamento, esquecem que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. E essa Escritura que Paulo está dizendo para Timóteo, que é inspirada, se refere, pelo menos no contexto original, ao Antigo Testamento. Isso significa que uma teologia não precisa ser repetida no Novo Testamento para que seja ratificada. Essa é uma leitura onde coloca prioridade entre os testamentos, mas toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus. E assim, o Novo Testamento ele não deve ratificar o Antigo Testamento no sentido de precisar dizer tudo o que o Antigo Testamento diz para poder validar o que foi escrito no Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, mesmo que ele esteja em silêncio, isso não significa que aquilo que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, como tendo posse da terra para sempre, seja anulado ou deva ser anulado. E aí, por último, talvez a gente deva perguntar, certo, mas será que o Novo Testamento é realmente completamente silencioso quanto às promessas que Deus fez a Abraão, ao povo de Israel étnico, a respeito da terra e muitas outras? E a resposta é nem tanto. Tem um texto muito claro de Romanos capítulo 9 que fala a compreensão de Paulo a respeito do povo, mesmo no período da nova aliança, mesmo depois do surgimento da igreja. Diz assim, verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Étnico. Os compatriotas, segundo a carne, é o Israel étnico. São israelitas. Eles não perderam o status. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para com todos. Então, deles descende essas coisas, a eles pertence essas coisas. Então, os israelitas não perderam o seu status, tá bom? Eles não perderam o seu status de israelitas. Embora Deus agora trate como a igreja, as promessas não foram anuladas por conta do surgimento da igreja. E aí nessa mesma seção de Romanos, agora no capítulo 11, Paulo faz uma conclusão dizendo, verso 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, gentios. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui Paulo está dizendo que haverá uma restauração de Israel, mesmo que hoje a gente consiga ver claramente que talvez poucos judeus, se comparado com a sua maioria, ainda esperam pelo Messias ou descreem das promessas de Deus quanto ao Messias e rejeitam a Cristo completamente, e isso não é o ponto final do plano de Deus. Eles são eleitos, amados por causa dos patriarcas, e assim o plano de Deus para os israelitas, para o Israel étnico, virá no futuro. Israel será redimida e restaurada no futuro. Talvez você possa então estar pensando, mas se a terra foi dada a Israel, o desfrute e a habitação, em termos condicionais, por que eles deveriam ter a terra agora, sendo que a maioria deles de fato é descrente? Israel, mesmo sendo descrente, Deus prometeu que trataria com ele no futuro e tem dado condições agora, trazendo quase de maneira milagrosa o povo de volta para a terra, preparando talvez para aquilo que acontecerá no futuro. Então as promessas não mudam e enquanto estão lá, eles podem retornar ao Senhor, restabelecer aquilo que devem ser e na verdade irão no futuro pela intervenção divina, como nós vimos em Romanos capítulo 11. Não quer dizer, no entanto, porque eu sou pró-Israel no sentido da detenção da terra por causa de Deus, a gente vai ratificar qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus no exercício do seu direito de deter a terra que é sua.
Nós confiamos no Senhor e compreendemos o que Ele planejou para Israel. Ao mesmo tempo, nós concordamos com o caráter de Deus, que toda injustiça é pecaminosa. Então, essas são as coisas que nós gostaríamos que você compreendesse nesse conflito de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva teológica. Tem muita coisa envolvida, história, política, geopolítica, promessas, aliança e tudo. Nós ficamos com o que a Escritura diz, que Deus, por misericórdia, escolheu um povo, deu a esse povo a terra, disciplinou por meio de um tempo, fez com que ele retornasse para a terra, pelo menos em parte. E o retorno do povo à terra, há 73 anos atrás, é uma visão embrionária do que acontecerá no futuro, quando Deus redimirá e restaurará Israel aquilo que ela deve ser. Então Deus tem sido fiel ao seu povo de Israel, por pura graça, mesmo quando o seu povo é infiel, tá bom? Então, fica com Deus e vamos para frente.